câmera está mergulhando na escuridão. A 600 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico, a luz do sol tornou-se uma lembrança. A única iluminação vem do brilho tênue da câmera, que corta a água tão profunda que a pressão esmagaria um corpo humano instantaneamente. Então, algo aparece na borda do quadro, um braço. Mas chamá-lo de braço não faz jus à realidade do que está se movendo na água. Ele tem 6 metros de comprimento, grosso como um poste de telefone na base, e é revestido de ventosas do tamanho de pratos de jantar. E essas ventosas não são lisas. Cada uma delas é circundada por dentes afiados e serrilhados, projetados para agarrar presas que tentam desesperadamente escapar. O braço se estende ainda mais em direção à luz. Então, outro braço aparece. E outro. 8 braços no total, cada um mais comprido que a maioria dos tubarões, todos convergindo para um ponto central, onde um corpo do tamanho de uma minivan permanece suspenso na água escura. Este é o Archaeopteryx dux, a lula gigante. A criatura que inspirou milhares de histórias de monstros, o animal que os marinheiros juravam ser capaz de arrastar navios inteiros para o fundo do mar. A besta que a ciência insistia ser um mito até o momento em que um barco de pesca a trouxe das profundezas em 1873 e provou que, às vezes, os monstros são reais. Por mais de um século, a lula gigante existiu naquele estranho espaço entre a lenda e a realidade. Sabíamos que existiam porque encontrávamos seus corpos, encalhados em praias ou flutuando mortos em rotas de navegação. Mas nunca tínhamos visto uma viva em seu habitat natural. Nunca a tínhamos observado caçar. Nunca tínhamos visto como se movia pelas profundezas do oceano, onde de fato vive. Todas as tentativas de filmá-la falharam. Submarinos desceram ao abismo e não encontraram nada. Veículos operados remotamente buscaram por anos sem sucesso. A lula gigante permaneceu um fantasma, algo que deixou vestígios de sua existência, mas se recusou a ser testemunhado. Até que, em 2012, uma equipe de pesquisadores japoneses finalmente capturou as primeiras imagens de uma lula gigante viva em seu habitat nas profundezas do oceano. E o que eles viram revelou algo aterrador. A lula gigante não é apenas grande. Não é apenas mais um animal grande vivendo nas profundezas do mar. É um predador de topo, moldado pela evolução para caçar em um ambiente tão hostil que quase nada mais consegue sobreviver ali, usando armas biológicas tão sofisticadas que parecem ter saído de um pesadelo. Afinal, o que faz da lula gigante o verdadeiro monstro das profundezas? Que adaptações lhe permitem dominar as partes mais escuras do oceano? E por que essa criatura, mais do que qualquer outro animal das profundezas, é a que realmente merece o título de monstro? Porque, quando você entender do que a lula gigante é realmente capaz, quando vir as ferramentas de caça que a evolução lhe deu e o ambiente extremo que ela conquistou, você perceberá que os antigos marinheiros não estavam exagerando. Eles eram apenas os únicos que viveram o suficiente para contar a verdade. Uma baleia cachalote está mergulhando. Ela precisa se alimentar. E o único alimento disponível a essa profundidade é lula. Lulas pequenas, lulas médias e... se tiver sorte, alguma bem maior. A baleia desce a mais de 300 metros, depois a mais de 600 metros. A pressão da água é agora esmagadora, superior a 450 quilos por centímetro quadrado, suficiente para colapsar pulmões humanos como sacos de papel. A temperatura caiu para pouco acima de zero. A escuridão é absoluta, uma negritude tão completa que a própria luz parece ter sido apagada da existência. Esta é a zona mesopelágica, o reino onde vive a lula gigante. E a baleia cachalote está prestes a descobrir por que a caça aqui é tão perigosa. Algo atinge a baleia por baixo. Não uma mordida,
Não uma investida, mas uma agarrada. 2 braços, cada um com mais de 9 metros de comprimento, envolvem o corpo da baleia com uma força esmagadora. As ventosas desses braços se prendem à pele da baleia, e os dentes serrilhados penetram, criando centenas de feridas circulares que começam a sangrar imediatamente. A baleia se debate, tentando se livrar do seu atacante, mas a lula gigante não a solta. Ela usa mais tentáculos, envolvendo a baleia em uma gaiola de músculos e membros revestidos de ventosas. Então, ela faz algo que revela o quão perigosas essas criaturas realmente são. Ela se impulsiona em direção à cabeça da baleia, estendendo 2 apêndices adicionais que, na verdade, não são braços. São tentáculos. Membros especializados para a caça que estavam enrolados dentro do corpo da lula, aguardando exatamente esse momento. Esses tentáculos são diferentes dos 8 braços. São mais longos, mais finos e mais flexíveis. E nas pontas, expandem-se em clavas largas cobertas pelas maiores ventosas do corpo da lula. Algumas com até 10 centímetros de diâmetro, cada uma equipada com anéis de dentes afiados. Os tentáculos disparam para a frente com velocidade explosiva, atingindo a cabeça da baleia. E as clavas se enrolam em tudo o que conseguem alcançar. A lula gigante agora está ancorada à baleia com 10 membros, usando todas as suas ferramentas biológicas para controlar um predador que pesa 20 toneladas a mais que ela. É essa parte que aterroriza os biólogos marinhos, porque a lula gigante não está tentando matar a baleia por constrição ou afogamento. Ela está tentando se posicionar corretamente para usar a única arma capaz de ferir algo tão gigantesco quanto uma baleia cachalote: seu bico. No centro de todos esses braços e tentáculos, escondida em uma massa muscular chamada massa bucal, encontra-se uma estrutura que se assemelha exatamente ao bico de um papagaio. É feita de quitina, o mesmo material dos exoesqueletos dos insetos, porém comprimida e endurecida, tornando-se mais afiada que a maioria dos metais. As bordas são extremamente afiadas. A ponta é projetada para perfurar a carne, e os músculos que a controlam podem gerar uma força de mordida superior a 450 quilos. A lula gigante manobra seu bico em direção à pele da baleia e morde. O bico perfura-se a camada de gordura que paralisaria a maioria dos predadores, cortando profundamente o tecido subjacente. A lula morde novamente. E novamente, cada mordida arranca pedaços de carne, criando feridas que enfraquecem a baleia, causam sangramento e dor, podendo forçá-la a recuar. Na maioria das vezes, a baleia vence esses confrontos. As baleias cachalote evoluíram especificamente para caçar lulas gigantes, desenvolvendo uma ecolocalização sofisticada o suficiente para encontrá-las na escuridão total, dentes projetados para agarrar presas escorregadias e massa suficiente para subjugar até mesmo as maiores lulas. Mas nem sempre. Pesquisadores encontraram cachalotes mortos, com bicos de lulas gigantes alojados em sua carne. Feridas que infeccionaram e mataram o animal dias ou semanas após a luta. Encontraram baleias com cicatrizes cobrindo suas cabeças e corpos, marcas circulares de ventosas de lula, evidências de batalhas que duraram o suficiente para deixar danos permanentes. E encontraram bicos de lula em estômagos de baleias tão grandes que só poderiam ter vindo de animais com mais de 15 metros de comprimento, gigantes tão massivos que desafiam os limites do que consideramos biologicamente possível. É isso que faz da lula gigante um verdadeiro monstro. Ela não é o maior animal do oceano, nem mesmo a maior lula. Esse título pertence à lula colossal, que é mais pesada, embora não mais comprida. Mas é a única capaz de lutar contra predadores de topo, capaz de infligir danos sérios a animais que, em princípio, poderiam matá-la facilmente. E faz isso usando armas biológicas perfeitamente adaptadas
para caçar em um ambiente onde a maioria dos animais morreria em poucos minutos. Os tentáculos da lula gigante são maravilhas da engenharia que parecem impossíveis de se imaginar. Cada tentáculo pode se estender por mais de 10 metros de comprimento, aproximadamente 3 vezes o comprimento do corpo da lula. Eles são musculosos, flexíveis e capazes de se mover independentemente com uma precisão que parece impossível para algo que é essencialmente um membro sem ossos. Mas eis o que as torna verdadeiramente notáveis como armas de caça. Elas podem disparar para a frente a velocidades próximas a 40 km por hora. Pense na física disso. Os tentáculos normalmente ficam enrolados dentro do corpo da lula, mantidos contraídos pela tensão muscular. Quando a lula ataca, ela libera essa tensão de uma vez, e os tentáculos se projetam para frente como arpões biológicos. A aceleração é instantânea. Num instante, os tentáculos estão recolhidos. No instante seguinte, estendem-se por todo o seu comprimento e envolvem a presa, que nem sequer os viu chegar. Essa velocidade de ataque é crucial para a caça nas profundezas do oceano, porque, na escuridão lá embaixo, a maioria das presas evoluiu para detectar predadores através da perturbação da água, ondas de pressão criadas pelo movimento. Uma aproximação lenta é detectada. A presa escapa. Você morre de fome, mas um ataque mais rápido que o tempo de reação da presa? É assim que se come. E quando esses tentáculos fazem contato, a fuga se torna quase impossível. Porque as extremidades dos tentáculos não são apenas cobertas por ventosas. Elas são cobertas pelo sistema de preensão biológica mais sofisticado já desenvolvido. Cada ventosa é uma estrutura muscular em forma de taça que cria pressão negativa, essencialmente um vácuo biológico que a mantém firmemente presa a qualquer superfície em contato com ela. Na água, essa aderência é incrivelmente forte. Tão forte que é impossível arrancar a ventosa de uma lula à força. É preciso romper a vedação deslizando algo fino por baixo dela. Mas as ventosas da lula gigante acrescentam outra camada de horror. Esses anéis de dentes, alguns afiados e apontando para dentro, outros rombos e projetados para esmagar, não servem apenas para auxiliar na apreensão. Eles cortam a carne da presa, criando feridas que dificultam o sangramento e a luta. Pesquisadores que examinaram essas ventosas ao microscópio as descrevem como quase mecânicas em sua precisão. Os dentes são dispostos em padrões específicos, com configurações diferentes para diferentes partes da clava tentacular, como se a evolução tivesse projetado cada ventosa para um propósito específico. As ventosas próximas à ponta da clava possuem dentes afiados voltados para dentro, projetados para perfurar e agarrar presas escorregadias. As ventosas mais próximas da base possuem dentes mais rombos, dispostos em padrões de esmagamento, projetados para ferir presas já capturadas, que tentam se libertar. É um sistema de armas com movimentos graduais. O golpe inicial utiliza garras perfurantes para agarrar. A imobilização prolongada utiliza garras esmagadoras para controlar. E tudo isso acontece na escuridão total, em profundidades onde a pressão da água mataria a maioria dos animais, a temperaturas pouco acima do ponto de congelamento. Esta é uma adaptação a um ambiente extremo levado ao seu limite absoluto. A lula gigante desenvolveu ferramentas de caça tão eficazes que consegue capturar presas que se movem no espaço tridimensional, em completa escuridão. Manter a presa presa apesar da baixa temperatura, dificultar a função muscular e causar danos suficientes para matar ou incapacitar animais que lutam por suas vidas. Mas os tentáculos são apenas o começo, porque uma vez que a lula gigante captura algo, uma vez que esses tentáculos envolvem a presa, e essas ventosas se fixam, a lula precisa fazer algo ainda mais difícil. Precisa se alimentar.
E se alimentar nas profundezas do oceano exige a resolução de um problema que parece quase impossível. A lula gigante possui um bico semelhante ao de um papagaio, escondido no centro de seus braços. Mas, diferentemente de um papagaio, que tem crânio e mandíbula para sustentar os músculos do bico, a lula gigante tem o corpo quase inteiramente mole. Não há esqueleto. Nenhuma estrutura rígida para se apoiar. Então, como gerar força de mordida suficiente para cortar a carne quando não se tem nada rígido para ancorar os músculos? A resposta é uma das estruturas anatômicas mais bizarras da natureza: a massa bucal. Imagine uma bola de músculo do tamanho de uma bola de basquete, tão densamente compactada que é quase tão dura quanto um osso. Essa massa fica no centro da coroa do braço da lula e serve como um pseudoesqueleto, uma estrutura rígida o suficiente, graças à pura densidade muscular, para que outros músculos possam tracioná-la. O bico, em si, está inserido na parte frontal dessa massa, mantido no lugar por mais músculos e tecido conjuntivo. Quando a lula morde, os músculos que percorrem a massa bucal se contraem, puxando as duas metades do bico como uma tesoura se fechando. Mas eis a parte realmente estranha. O bico não tem dureza uniforme. A ponta, a parte que efetivamente corta, é incrivelmente dura, mais dura do que quase qualquer material biológico, exceto os dentes. Mas a base do bico, onde se conecta ao tecido mole da massa bucal, é muito mais macia, quase flexível. Essa transição gradual de dureza para maciez evita um problema crítico. Se o bico fosse uniformemente duro até a base, a junção entre o bico e o tecido mole seria um ponto frágil, um local onde a tensão se concentraria e causaria rasgos ou danos. Mas ao fazer essa transição gradual de dureza para maciez, a lula distribui a tensão por uma área maior, evitando lesões em seu próprio corpo quando morde com força total. Isso é ciência dos materiais, em um nível que os engenheiros humanos ainda estão tentando replicar. Não conseguimos criar materiais que façam uma transição suave de rígidos para flexíveis, mantendo a integridade estrutural. Mas a lula gigante desenvolve um material assim naturalmente, usando apenas proteínas e quitina, organizadas em densidades que mudam gradualmente. E esse bico precisa ser tão sofisticado por causa do que a lula gigante come. Este não é um animal que se alimenta de águas-vivas, de corpo mole ou de minúsculos zooplânctons. Ele caça peixes, caça outras lulas, caça qualquer coisa com músculos e carne, e nutrição suficiente para justificar o custo energético da caçada. Isso significa cortar escamas, pele e tecido muscular que oferece resistência. O bico precisa ser afiado o suficiente para perfurar, forte o suficiente para cortar sem quebrar, e precisa funcionar em um ambiente frio e sob pressão esmagadora. E de fato, isso acontece. Pesquisadores que examinaram o conteúdo estomacal de lulas gigantes mortas encontraram peixes parcialmente digeridos, lulas menores e, em alguns casos, pedaços de presas tão grandes que sugerem que a lula atacou animais quase do seu próprio tamanho. Esse é o comportamento de um predador de topo. É um animal tão confiante em suas armas que está disposto a atacar presas perigosas, disposto a arriscar ferimentos, porque suas ferramentas são boas o suficiente para vencer a luta na maioria das vezes. Mas todas essas armas, os tentáculos explosivos, as ventosas com seus anéis de dentes, o bico afiado como uma navalha reforçado por uma massa muscular sólida, nada disso importaria se a lula gigante não conseguisse resolver o problema mais fundamental da vida nas profundezas do oceano. Como encontrar uma presa na escuridão total? A lula gigante possui os maiores olhos de qualquer animal na Terra. Cada olho tem o tamanho de um prato de jantar, com quase 28 centímetros de diâmetro, aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete, quando se inclui o tecido que o sustenta.
Esses olhos não são apenas versões ampliadas de olhos normais. São órgãos especializados que evoluíram especificamente para detectar os mais tênues vestígios de luz, em um ambiente onde não deveria haver luz alguma. A 600 metros de profundidade, a luz solar desaparece completamente. O oceano é completamente escuro, mas a bioluminescência, a luz produzida por organismos vivos, ainda existe. Peixes de águas profundas criam flashes de luz para se comunicar ou confundir predadores. Águas vivas brilham enquanto se movem. Até mesmo a perturbação da água causada por um animal nadando pode desencadear a bioluminescência em plâncton microscópico. Essas fontes de luz são incrivelmente fracas. Um lampejo momentâneo à distância. Um breve brilho que dura uma fração de segundo. Se você fosse humano, não veria nada disso. Seus olhos não são sensíveis o suficiente, mas os olhos da lula gigante são. Aqueles olhos enormes, do tamanho de um prato de jantar, não são grandes apenas para exibição. Eles são grandes porque o tamanho está diretamente relacionado à capacidade de captar luz. Quanto maior a lente, mais fótons podem ser capturados. Quanto maior a retina, mais células fotossensíveis podem ser concentradas nela. Os olhos da lula gigante possuem lentes do tamanho de laranjas. Atrás dessas lentes, encontram-se retinas repletas de células fotossensíveis, em densidades que superam a da maioria dos olhos de vertebrados. E, diferentemente dos olhos humanos, que possuem um ponto cego onde o nervo óptico se conecta, os olhos da lula gigante são projetados sem essa falha, o que lhes confere uma detecção mais nítida de fontes de luz fracas. Mas a verdadeira inovação está na forma como esses olhos são ajustados. Eles são otimizados, especificamente para detectar os comprimentos de onda azul esverdeados produzidos pela bioluminescência. Este não é um olho que enxerga todo o espectro de cores. É um olho projetado para um único propósito: detectar seres vivos que tentam se esconder na escuridão. Pesquisadores que estudaram esses olhos usando modelagem computacional determinaram que uma lula gigante provavelmente consegue enxergar a silhueta de uma baleia cachalote contra a fraca luz da superfície a mais de 120 metros de distância. São 120 metros de aviso prévio da aproximação de um predador, distância suficiente para decidir se foge ou se prepara para a luta. E em um ambiente onde o fator surpresa é a diferença entre comer e ser comido, um alcance de detecção de 120 metros é uma vantagem esmagadora. Mas a visão sozinha não basta, porque o oceano profundo é tridimensional de uma forma que os ambientes da superfície não são. As presas podem vir de cima, de baixo, da frente, de trás, de qualquer ângulo em uma esfera de água ao seu redor. Você não pode simplesmente olhar em uma direção e se sentir seguro. É aqui que a estrutura corporal da lula gigante se torna crucial. Aqueles 8 braços e 2 tentáculos não são apenas armas. São órgãos sensoriais. Cada centímetro de cada braço é coberto por sensores que detectam traços químicos na água, mudanças de pressão causadas pelo movimento e até mesmo campos elétricos gerados por contrações musculares em outros animais. Isso proporciona à lula gigante uma percepção do ambiente ao seu redor que se estende em todas as direções simultaneamente. É como ter 10 dedos, cada um com 6 a 9 metros de comprimento. Todos eles constantemente provando, tocando e sentindo a água. Todos eles enviando informações de volta para um cérebro central que está processando os dados de uma esfera de água com mais de 18 metros de diâmetro. É assim que a lula gigante caça, não perseguindo a presa como um tubarão, nem emboscando como um peixe-diabo, mas permanecendo imóvel na água, com os braços estendidos, os olhos atentos ao menor lampejo de bioluminescência.
os sensores detectando o mais leve traço químico ou mudança de pressão que indique a presença de algo comestível por perto. E quando detectam uma presa, esses tentáculos se projetam para frente com velocidade explosiva. Essas ventosas se fixam com uma força de preensão inquebrável, e esse bico rasga a carne com um poder de corte capaz de ferir animais 100 vezes maiores que ele. Esta é a predação evoluída para um mundo alienígena. Um mundo de pressão esmagadora, temperatura congelante e escuridão absoluta. Um mundo onde as regras da caça na superfície não se aplicam, onde tamanho e velocidade importam menos do que capacidade sensorial e armas que funcionam em condições extremas. E a lula gigante dominou esse mundo de forma tão completa que se tornou um dos predadores mais bem-sucedidos no maior habitat da Terra. Isso porque o Oceano Profundo, a zona onde a lula gigante vive, representa mais de 90% do volume do oceano. É o maior ecossistema do planeta, e a lula gigante é um de seus predadores de topo. Mas eis o que torna a lula gigante verdadeiramente monstruosa, o que a diferencia de todos os outros predadores das profundezas. Ela não está presa ao abismo, não está confinada a uma única profundidade ou a uma única estratégia de caça. Lulas gigantes foram encontradas na superfície. Elas foram capturadas em redes de pesca em águas rasas. Foram filmadas em áreas que deveriam ser muito quentes, muito iluminadas e muito distantes de seu habitat normal em águas profundas. Isso sugere algo aterrador. A lula gigante não está apenas adaptada às profundezas. Ela tolera uma enorme variedade de condições, sendo capaz de se deslocar por diferentes zonas do oceano, caçando em áreas onde suas presas jamais esperariam encontrar um predador das profundezas. Imagine ser um peixe nadando a 90 metros de profundidade, raso o suficiente para que a luz do sol ainda penetre, quente o bastante para que você se sinta confortável e a salvo dos monstros das profundezas. De repente, tentáculos mais longos que seu corpo inteiro irrompem da escuridão abaixo de você. Ventosas se prendem à sua carne com anéis de dentes serrilhados, e você é arrastado para um abismo do qual não pode sobreviver. Essa é a realidade de ser presa no oceano. A lula gigante não está confinada a uma única zona. É um monstro que pode aparecer em qualquer lugar, que pode caçar em profundidades que vão da superfície até mais de 900 metros, que consegue se adaptar a diferentes condições e diferentes presas, com as mesmas armas biológicas que a tornam tão eficaz nas profundezas. E ainda não sabemos qual o tamanho que eles realmente podem atingir. A maior lula gigante já medida tinha 13 metros de comprimento e foi capturada perto da Nova Zelândia em 2007. Mas essa medida inclui os tentáculos, que representam mais da metade do comprimento total. O manto, o corpo principal da lula, tinha apenas cerca de 2 metros de comprimento. Mas aqui está o ponto. Esse tamanho pode não estar nem perto do máximo, porque quase todas as lulas gigantes que examinamos eram juvenis ou subadultas. Nunca encontramos uma lula gigante adulta, no auge do seu crescimento. Sabemos disso porque as lulas, assim como os peixes, possuem anéis de crescimento em seus estatólitos, pequenas estruturas calcificadas em suas cabeças, que funcionam como ouvidos internos. É possível contar esses anéis como se fossem anéis de árvores para determinar a idade. E todas as lulas gigantes, cuja idade foi determinada dessa forma, eram relativamente jovens, geralmente com menos de 5 anos. Mas acredita-se que as lulas gigantes vivam pelo menos 10 anos, possivelmente mais. Então, onde estão as mais velhas? Onde estão os indivíduos verdadeiramente enormes que vêm crescendo há uma década nas profundezas do oceano, se alimentando, sobrevivendo e ficando maiores a cada ano? Não sabemos. Nunca encontramos nenhum.
o que significa que ou morrem jovens, o que parece improvável dado o seu sucesso como predadores, ou vivem em profundidades que ainda não exploramos, ou são tão bons em evitar a detecção que nunca conseguimos capturar ou filmar um adulto completamente maduro. E se isso for verdade, se existirem lulas gigantes por aí que sejam significativamente maiores do que qualquer coisa que já tenhamos medido, então as antigas histórias de marinheiros sobre lulas atacando navios podem não ser tão exageradas quanto pensávamos. Uma lula com braços de mais de 12 metros de comprimento e tentáculos que se estendem por até 18 metros. Esse é um animal com um alcance de mais de 30 metros, quando seus tentáculos estão totalmente estendidos. É um animal que poderia facilmente alcançar e agarrar algo na superfície a 15 metros de profundidade, que poderia envolver um pequeno barco com seus braços e virá-lo, que poderia confundir o respingo de um remo ou a sombra do casco de uma embarcação com uma presa. Partimos do princípio de que as histórias antigas eram mitos, porque nunca documentamos um ataque de lula gigante a um navio. Mas também nunca as procuramos adequadamente em seu habitat natural. Quase tudo o que sabemos sobre lulas gigantes vem de espécimes mortos, encontrados nas praias ou capturados acidentalmente. As imagens de 2012 foram revolucionárias justamente por serem a primeira vez que vimos uma viva nas profundezas do oceano, onde ela realmente vive. É como tentar entender os lobos examinando apenas animais atropelados e presumindo que a ausência de ataques de lobos a carros significa que eles são criaturas passivas. Você está observando um animal em um contexto completamente errado e tirando conclusões que podem ser perigosamente imprecisas. A verdade é que ainda compreendemos muito pouco sobre a lula gigante. Não sabemos como se reproduzem. Nunca as vimos acasalando. Não sabemos onde depositam os ovos, nem quantos filhotes produzem. Não conhecemos toda a sua área de distribuição, o tamanho da sua população, ou como interagem entre si. O que sabemos é o seguinte: a lula gigante é um predador de topo com armas evoluídas especificamente para matar no ambiente mais extremo da Terra. Ela possui tentáculos que atacam mais rápido do que a maioria das presas consegue reagir. Suas ventosas são revestidas de dentes e causam ferimentos apenas com apreensão. Seu bico pode cortar a carne com mais de 450 quilos de força. Seus olhos são do tamanho de pratos de jantar e conseguem enxergar na escuridão quase total. E suas capacidades sensoriais permitem detectar presas a dezenas de metros de distância no espaço tridimensional. Este é o verdadeiro monstro das profundezas. Não porque ataque humanos, o que é quase certo que não o faz, já que não fazemos parte de sua dieta normal e os encontros são extremamente raros, mas porque é um animal que a evolução projetou para a letalidade, que vive em um reino de pressão esmagadora e escuridão congelante, que caça com armas biológicas tão sofisticadas que parecem ter sido criadas em laboratório em vez de evoluídas. A lula gigante prova que monstros não precisam ser mitológicos. Eles existem. São reais. Estão nadando nas profundezas do oceano neste exato momento, imóveis na escuridão com os braços estendidos, seus olhos enormes buscando o menor vestígio de bioluminescência, seus tentáculos enrolados e prontos para atacar qualquer coisa azarada o suficiente para entrar em seu alcance. E a parte mais assustadora? Exploramos menos de 5% do oceano profundo. Mapeamos a superfície de Marte com mais detalhes do que o fundo do oceano. Existem fossas, cânions e vastas extensões de águas profundas que nenhum ser humano jamais observou. Nenhuma câmera jamais filmou. Nenhum robô jamais visitou. A lula gigante vive nesse reino inexplorado. E se existirem exemplares maiores, mais velhos, indivíduos no auge de seu tamanho e poder, eles estão vivendo em um mundo que mal vislumbramos.
É isso que faz da lula gigante o verdadeiro monstro das profundezas. Não as que já encontramos, mas as que ainda não encontramos. As que continuam lá fora, na escuridão, caçando com armas que as tornam um dos predadores mais perigosos do oceano. Vivendo em um ambiente tão vasto e inexplorado que elas podem ser muito mais comuns, muito maiores e muito mais capazes do que acreditamos atualmente. O monstro não é um mito. O monstro é real. Sempre foi real. Nós simplesmente nunca procuramos no lugar certo para vê-lo caçando em seu habitat natural, usando ferramentas que a evolução levou milhões de anos para aperfeiçoar, dominando um ecossistema que cobre a maior parte do planeta. E cada vez que uma baleia cachalote emerge, com cicatrizes circulares recentes cobrindo seu corpo, cada vez que uma rede de pesca traz à tona fragmentos de tentáculos grandes demais para corresponder a qualquer lula que tenhamos documentado, cada vez que o sonar detecta algo enorme se movendo em águas profundas demais para a maioria dos animais sobreviver, somos lembrados de uma verdade simples. O oceano tem monstros. Eles não são sobrenaturais. Não são imaginários. São animais que evoluíram para sobreviver e caçar em condições que matariam quase qualquer outra coisa. E a lula gigante, com seus tentáculos explosivos, ventosas serrilhadas e bico afiado como uma navalha, é o exemplo perfeito de como os monstros reais se parecem quando a evolução tem milhões de anos para aprimorá-los. Os marinheiros tinham razão. As histórias eram verdadeiras. Nós é que não estávamos ouvindo.